Reino do Congo. Enfim, chegamos ao Reino do Congo. Mas ele vai ser dividido, a gente vai conversar dividido em 3 partes. Não tem como falar sobre o Reino do Congo e toda a sua estrutura, devido ao tamanho da importância dele, principalmente para nós brasileiros, em apenas um vídeo. Ficaria muito cansativo. Então nós vamos falar em 3 partes, desenvolvendo assuntos cada vez mais profundos em relação à estrutura social, econômica e religiosa do antigo Reino do Congo na África tradicional. Bem, o Reino do Congo hoje ele está dividido em alguns países da África. A Angola, o Gabão, a República do Congo e a República Democrática do Congo. São 3 países específicos, tá, que hoje compõem o que antes compreendia ao antigo Reino do Congo. O Reino do Congo ficava na África Central, no ocidente da África Central, portanto ele tinha acesso ao mar. E isso era muito importante e foi ao mesmo tempo importante e ao mesmo tempo motivo, né, da derrota social do antigo Reino do Congo. E por quê? Vamos falar da criação. Primeiro, rei, né, no Kikongo quer dizer Mene. Mene quer dizer rei. E Kikongo era o idioma oficial do Reino do Congo. Kikongo, que faz parte das línguas bantas. Lembrando que o proto-banto, né, o que compunha a estrutura das línguas bantas, o proto-banto, é composto por mais de 3.000 raízes. Atualmente, essas 3.000 raízes resultaram em 500 línguas. 500 línguas bantas, para a gente entender o tamanho, a dimensão do que é o banto, do que é, né, a língua banta, ou as línguas bantas. Lembrando também que esse conceito banto, ele não é um conceito criado pelos próprios africanos. Ele foi criado por um cientista europeu chamado William Black, certo? E ele, por achar que era similar, que tinha proximidade entre as línguas faladas, ele criou essa expressão que até hoje nós falamos de banto. Beleza? Nem todos os países, nem todos os reinos subsaarianos, ou seja, abaixo do deserto do Saara, são bantos. Alguns nagôs. Enfim, continuando aí o Reino do Congo. A capital, a antiga capital do Reino do Congo se chamava Mbanza-Congo. Mbanza-Congo. O idioma, como eu falei para vocês, Kikongo, que faz parte das línguas bantas, certo? Ele ficava compreendido na África Central, no ocidente da África Central. Tinha como base econômica, local de ponto comercial, a antiga foz do rio Zaire, atualmente Rio Congo. Na foz do rio Zaire, ali na foz do rio Zaire, era o local onde acontecia o comércio. Esse comércio ficava concentrado na Baía de Cabinda, na cidade de Cabinda, que até hoje existe e faz parte da República da Angola. Cabinda era o local principal do Reino do Congo. Lá aconteciam as feiras, e nas feiras também aconteciam as alianças políticas, certo? Essa palavra feira, aquilo que a gente entende hoje como feira, foi criado pelos congoleses lá atrás, porque não era apenas um momento de comércio, era um momento também de alianças políticas. E por que eu estou falando isso? Porque a feira, né, essa aliança política, esse momento social dos congoleses, foi que fez com que levantasse o Reino do Congo. Porque as etnias foram se aglutinando, se aproximando, até que fosse fundado um reino de fato, certo? E o primeiro reino, o cara que fez a fundação, lembrando, o Manicongo, tá? Mani quer dizer rei. O primeiro Manicongo foi Lukemi Lua Nimi. Lukemi Lua Nimi. Ele foi o primeiro Manicongo. Ele ergueu o Reino do Congo em 1390. No ano de 1390, Lukemi Lua Nimi ergueu o Reino do Congo. Como? Fazendo alianças, né? Aglutinando as etnias.
E onde elas eram aglutinadas? Lá na Baía de Cabinda, né? O local principal do comércio congolês. Então essas etnias foram se aglutinando e nasce em 1390 uma monarquia liderada por Lukemilua Nime, chamada Reino do Congo, 1390. Como era essa estrutura política? Bem, era uma monarquia, tá? Era uma sociedade estratificada, dividida por castas, tá? E foi exatamente por essa divisão extrema, né, que o Reino do Congo, mais à frente, ele começa a cair. Ele começa a ter vários problemas internos e externos. Foram vários problemas ao mesmo tempo, devido, né, a essa base estrutural política que eles tinham, que era essa monarquia extremamente dura, tá? Essa monarquia baseada em castas, certo? Causando uma sociedade estratificada. Então, como funcionava o modelo de organização política e econômica do antigo Reino do Congo? Funcionava da seguinte forma: você tinha o rei, o Manicongo, tá? E ele tinha as outras províncias, né, que estavam sob domínio do Reino do Congo, sob domínio de Mbanza Congo, a capital, certo? Essas províncias ou clãs eram chefiadas por diferentes líderes étnicos. Cada aldeia dessa, cada clã ou cada província tinha um líder que representava uma etnia. Portanto, eram várias províncias e vários reinos também. Nós temos o exemplo aí do reino Nigoio, do reino Luango e do reino Kakongo. Os principais reinos que estavam sob administração, ou seja, tributavam, né? Eram reinos que tributavam para a monarquia do Reino do Congo, certo? Do Manicongo. Então você tinha as províncias, tinha os reinos. O Reino do Congo ficou tão extenso que chegou a ocupar de ponta a ponta a África Central. Eu digo de ponta a ponta e isso é sério. Ganhou muito espaço. E é claro que tudo muito grande, uma extensão muito grande, com diversas lideranças políticas, né, em conflito pelo poder, né, diante de uma sociedade estratificada, de uma sociedade dividida por castas, isso começa a causar uma série de conflitos, muitos conflitos, porque todos queriam alcançar, né, todos queriam ser, em algum momento, rei do Reino do Congo. Alguém queria ser Manicongo, certo? Alguém queria ser o Mani. E aí você tinha vários reinos com a sua política, com a sua forma de lidar, né, diante dos seus súditos, e você tem várias províncias, cada província com uma etnia diferente, tributando para a monarquia congolesa. E essa monarquia tinha diversos privilégios. Eles eram privilegiados, né? Os tributos que subiam para eles eram utilizados por eles, né, de maneira privilegiada. E isso começou, é claro, né, a fazer ruídos entre as demais lideranças das províncias e os demais reis de cada reino que tributava para o Reino do Congo. Beleza? Só que por trás de tudo isso, outro acontecimento estava chegando, certo? Que era justamente a aproximação dos portugueses, dos europeus. Porque sempre eu mantenho os portugueses, isso é um detalhe histórico. Os primeiros europeus a colocarem os pés em solo africano foram os portugueses. E os últimos também, em 1974, após aí o enfraquecimento da ditadura de Salazar em Portugal. E foi muito difícil retirar Portugal, né, do território africano. Enfim, por isso que eu sempre mantenho os portugueses, mas os europeus também. Então, em 1450, os portugueses colocaram os pés no continente africano. Por volta de 1492, houve o primeiro contato dos portugueses
fazendo aquele caminho para as Índias, tentando chegar a Calicut, certo? Houve o primeiro contato com os congoleses. E aonde aconteceu esse primeiro contato? Exatamente na Baía de Cabinda. Exatamente em Cabinda. Porque Cabinda, como disse antes, era um local completamente comercial, era um local político, onde estava baseado toda aquela movimentação econômica, política e social daquela parte do continente africano, da África Central, certo? Na África Central. Então os portugueses conseguiram chegar lá. Diogo Cão chegou lá. E aí tudo passa a mudar, porque inicialmente os portugueses fazem uma parceria comercial com os congoleses. E os congoleses, principalmente a casta, certo? A monarquia congolesa, o Meni-Congo, a capital, Mbanza, Congo, muito ambiciosa e sempre querendo manter os seus privilégios, assimilaram essa proposta portuguesa. Só que a proposta portuguesa, ela não veio sozinha. A proposta portuguesa veio acompanhada da Igreja Católica, que também tinha forte influência em toda a movimentação comercial, inclusive na taxação de escravos. Certo? Então, os portugueses chegaram acompanhados da Igreja Católica, certo? E aí, inicialmente, apresentaram uma proposta de parceria comercial. Nessa proposta de parceria comercial, o Reino do Congo começa a explorar demais as demais províncias e os demais reinos. Isso causa uma insatisfação muito grande. Começa a ter ruídos, né? Pô, não estou satisfeito, não estou legal. Junto com essa parceria comercial, chega também a imposição religiosa, certo? Impor a religião católica, o cristianismo, no continente africano, que era considerado pela Igreja Católica, devido às suas teorias, principalmente a teoria camita, que é uma teoria cristã, e ali era um local povoado por pagãos, certo? Pagãos e aqueles que não assimilassem a doutrina cristã seriam hereges. Rapidamente, a liderança congolesa percebeu que seria interessante, porque eles já tinham a manipulação religiosa da religião que era cultuada tradicionalmente pelos congoleses. A religião, o culto aos ancestrais. Então eles já sabiam o poder que tinha, né, o líder religioso diante de uma sociedade. O Mani-Congo, o Meni, além de ser um líder político, o rei, além de ser um líder político, ele também era um líder religioso. Ele tinha também em suas mãos o poder religioso da sua sociedade. Então os congoleses perceberam, rapidamente aceitaram essa proposta de parceria comercial / religiosa dos portugueses, ao ponto de terem sido enviados a Portugal, e toda a casta portuguesa ganhou títulos europeus: barões, condes, duques, duquesas. Toda a estrutura política africana, a estrutura tradicional, foi modificada por uma estrutura cultural, religiosa e econômica europeia. E aí você perde a sua identidade. Acontece que nem todo mundo ficou satisfeito com isso. Nem todos, aliás, poucos ficaram satisfeitos com isso. E quando essa imposição começou a se espalhar por todo o território do Reino do Congo, as províncias começaram a ficar revoltadas com aquilo ali. Além da imposição comercial, começa também a imposição religiosa. Você vai me perguntar assim, a escravidão, Jefferson? Bem, a escravidão, ela começa a ser movimentada a partir daí. Basicamente, em 1575, 75 anos após da apropriação dos portugueses no solo brasileiro, né, aqui na nossa terrinha, porque aqui já tinha aqui já tinham pessoas, né, já existia uma sociedade organizada, ou várias sociedades organizadas,
né, e foram apropriadas e dizimadas e destruídas pelos portugueses a partir de 1500. Então, 75 anos após, né, após essa violência social chamada por muitos, né, de descobrimento do Brasil, mas na verdade uma apropriação, né, de uma cultura, de um solo que não pertencia aos europeus, 75 anos depois, em 1575, o Reino do Congo começa a perder a autonomia. E por que ele começa a perder a autonomia? Porque começa a necessidade, né, nas colônias de Portugal e também dos demais países europeus, a necessidade de mais escravos, de escravos de mão de obra. E é claro que isso, engraçado, sendo debochado, porque não é nada engraçado, é triste, é que isso continua até hoje, né? Enquanto alguns é preciso que tenha mão de obra, a mão de obra dura, né, que tenha o subemprego, ele tem que existir, né, diante desse modelo chamado capitalismo, para que outros não tenham que fazer esse trabalho. Então você mantém uma sociedade com baixa educacional, com dificuldade de identidade cultural, certo? E claro que diante de todo esse grande problema que você cria, socioeconômico, você vai ter uma casta tendo essa quantidade de serviços, esses subempregos, e a maior parte dessas pessoas trabalhando nesses subempregos. E se você for perceber bem, até o crime acontece dessa forma, porque dentro do modelo capitalista é necessário que exista o criminoso, porque se não tiver o criminoso, você não tem o presídio. Se não tiver o presídio, você não tem como gastar dinheiro público ou criar cargos para administrar aquele presídio. Olha só o tamanho do problema, né? É só pensar, é só fazer uma análise, só parar um pouquinho, olhar para a lua, olhar para as estrelas e filosofar. Filosofar, pensar o seu momento, o seu espaço, porque tudo acontece ao seu redor e você está incluído nisso. Bem, voltando, em 1575 eles perdem a autonomia. A escravidão está pegando fogo. Mas quem é o braço que escraviza para os europeus? É o próprio europeu? Não é, gente. Não é, rapaziada. O principal caçador de negros na África Central foi o próprio negro. Certo? A casta do Reino do Congo não queria ser escravizada. Ela percebeu que a escravidão não tinha como ser evitada, ela precisava de manter os seus privilégios, ela precisava fazer comércio com os europeus, então para conseguir manter a sua posição social numa sociedade estratificada, o que eles fizeram? Começaram a escravizar as demais províncias, as demais etnias e os demais reinos. Foi assim que aconteceu. Papo reto. Foi assim que aconteceu. E aí, eles pensaram, os congoleses, que tudo ia dar certo. Mas não tem como fazer trato, certo, com os europeus. Não tem como fazer trato com eles. Nessa época, pelo menos. Não existia acordo comercial com a bandeira da paz. Eu quero e você vai me dar o que eu quero. Então os portugueses começam a dominar outros territórios. Luanda, que era administrado pelo Reino do Congo, deixa de ser administrado pelo Reino do Congo, passa a ser administrado pelos portugueses. Ela é estratégica, Luanda é estratégica. A etnia fica dominada pelos portugueses. O território começa a ficar fracionado, o território congolês, devido a várias revoltas, várias províncias. E aí, em 1665, acontece a Guerra Civil do Congo. E como acontece a Guerra Civil do Congo? Eu já falei com vocês aqui do reino de Matamba, da Ginga, certo? Ginga, que a gente, nos terreiros de matriz africana, a gente representa em Ansan chamando Rainha de Matamba, pela personalidade, pela presença dessa líder chamada Ginga de Matamba, certo? Uma líder feminista, um reino onde só as mulheres tinham detenção de poder, certo? Onde ela tinha vários amantes, ela quando conseguia ganhar uma guerra contra os portugueses, ela aprisionava os portugueses e botava a roupa de mulher nos homens, certo? Ela foi uma personalidade inalcançável. Portanto, a gente, para celebrar,
né, essa forma ancestral, com uma grande liderança feminina, é feita uma semelhança entre Ginga, do reino de Matamba, com a orixá Inhaçã nos terreiros de matriz africana, principalmente Queto, na Umbanda, certo? Em outras vertentes ela passa a ser um Vudum ou uma Inquice, beleza? Continuando, em 1665 acontece a Guerra Civil do Congo. A Guerra Civil do Congo acontece por quê? Porque os holandeses estão chegando lá em Cabinda também e começam a fazer negócios com outros reinos. Luango, eles fazem negócio com os Vili, certo? Os Vili eram os maiores caçadores de elefantes da época, e se você tinha os melhores caçadores de elefantes, você tinha o marfim, certo? Você tinha o marfim, e o marfim era fortemente comercializado na Europa, né? Toda a grande rainha, princesa, né? Toda a casta europeia gostava de andar com um colar de marfim, joias de marfim expostos de onde? Vieram da África. Era poder, era sensação de poder. Enquanto isso, né, os negros lá na África Central, os Vili principalmente, caçavam os elefantes, matavam os elefantes e esse comércio era potencializado. Enfim, os holandeses chegaram por lá. O rei Matamba fez um acordo com os holandeses. Qual era o acordo? O acordo atacar todos os locais dominados pelos portugueses. Os holandeses eram bonzinhos? Não, pô, não tinha nada de bondade. Eles eram visionários. Eles queriam aquele território para eles. Não pense que, não, os holandeses fecharam um acordo com os africanos, com os negros africanos, porque eles perceberam que era uma grande injustiça e resolveram ter um potencial social humanista naquele momento. Não, não. É disputa de território mesmo. Tipo o que acontece aqui no Rio de Janeiro com a Guerra de Facções. Disputa de território para exploração de território. E daquela população e sociedade que existe naquela localidade. Beleza? Então, com o apoio dos holandeses, ou seja, armamentos, Matamba ataca o Congo. Derrubando, em 1665, derrubando Dom Antônio I. Vai perceber que o nome do rei deixou de ser do rei africano, deixou de ser um nome africano. Olha só, o primeiro foi Lukeni Luanini, primeiro rei, primeiro Menicongo. E o Menicongo, o Meni, que caiu em 1665, na revolta, na Guerra Civil do Congo, se chamava Dom Antônio I. Porque até isso eles assimilaram. A casta congolesa não tinha mais nomes de origem congolesa, certo? Eles absorveram a cultura portuguesa. Eu disse para vocês, ganharam títulos, né? E aí eles passam a usar nomes batizados pela Igreja Católica. E por que Dom Antônio I, certo, tinha esse nome? O Menicongo, o Meni tinha esse nome. Porque era simbolizado, olha só, gente, ele era simbolizado na figura de Santo Antônio. Ele era uma representação do Santo Antônio. Beleza? Isso foi o que os portugueses, a Igreja Católica, disse para ele. Malandramente, o que ele disse para o povo congolês? Eu sou a reencarnação de Santo Antônio. Olha só, gente. E ele cai em 1665, durante a Guerra Civil do Congo. Quais são as consequências com a caída dele? Certo? A consequência é a seguinte: descreve a presença holandesa dominando ali a Baía de Cabinda, certo? Expulsando um pouco os portugueses, de fato, o fracionamento do Reino do Congo, porque ele era um reino aglutinado. Ele começa a perder reinos, ele começa a perder províncias, ele está perdendo autonomia. Então, ele começa a perceber que ele está enfraquecendo. Ele está enfraquecendo, né? Ele está enfraquecendo. E com o enfraquecimento vem a conversão total religiosa. Uma das imposições dos portugueses
para que eles apoiassem de fato, de verdade, o Reino do Congo. Ó, nós estamos aí, juntos e misturados, mas a gente vai te apoiar de verdade agora se você impor a conversão religiosa a todo o Reino do Congo. Deu ruim, gente. Deu ruim. Porque só o Reino do Congo aceitou a imposição religiosa, a imposição cristã. Os demais reinos e províncias falaram, não, a gente vai manter a nossa religião ancestral. Nada disso. Nada disso. E aí o que começa a acontecer? A escravidão toma mais proporção. E aí, como a escravidão passa a ser baseada? Aqueles que não são cristãos. Os não cristãos passam a ser os mais escravizados. Principalmente para onde, gente? Brasil. Brasil. É constatado por números historicamente que a maioria dos escravos que vieram para o Brasil, principalmente na região sudeste, eram bantus. Bantus. Não apenas no Brasil. Eu vou falar para vocês rapidamente o impacto cultural que isso traz nas nossas vidas. Não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos. O jazz, né? O famoso jazz. Quem criou o jazz? Os congoleses. Congo Square. Os congoleses. Uma maneira deles demonstrarem a sua religião dentro da musicalidade sem ser repreendido, né, pelos cristãos estadunidenses. O modelo neopentecostal de fazer a religião evangélica, ele tem muita força do povo negro. Ele veio também dessa estrutura. Falar em línguas. Por trás disso tudo, existiam negros congoleses que tinham necessidade de manter as suas religiões, a sua cultura. Então eles improvisaram um cristianismo que hoje se tornou duro. Hoje se tornou duro. E onde se nasceu? Nasceu aqui ainda. Nasceu aqui ainda. Por quê? Porque apesar da imposição cristã no Reino do Congo, apesar da ambição extrema dos congoleses, eles adaptaram o cristianismo aqui e criaram dogmas dentro da ritualística cristã, católica, que até hoje são mantidos e muita gente não sabe de onde vem. Por exemplo, o sal no batismo. De onde vem a tradição do sal no batismo, feita até hoje na Igreja Católica? Vem daqui. Vem daqui. Quando os capuchinhos começaram a perceber que os congoleses estavam modificando a religião, mas existia a necessidade de domínio europeu, né, no Reino do Congo, o que eles fizeram? Algumas coisas eles disseram que era heresia, outras coisas eles deixaram acontecer para que não houvesse um impacto muito grande. Uma delas foi isso. Os capuchinhos observaram que os batismos que eram feitos, né, pela Igreja Católica no Reino do Congo era utilizado sal. E o sal é utilizado em batismo, em ritual, né, no ritual, na ritualística do batismo, nas religiões ancestrais aqui, ó, da África Central. Porque o sal era um bem de prestígio. Já disse a vocês que a descoberta do sal, né, quando você esse modelo de retirar o sal da água do mar, né, e depois de filtrar e fazer com que ele seja um sal mesmo, o sal retirado da água do mar, né, salinizado, essa descoberta foi feita pelos africanos. Ninguém conhecia isso. Os europeus foram conhecer a partir desse momento, com esse contato. Então o sal era muito importante para tudo, para a vida social, religiosa dos africanos, dos bantus, e aqueles que estavam na África Central, certo? Então, quando os capuchinhos perceberam isso, falaram, não, peraí, mantém, para não causar um impacto muito grande. E aí, continuou, certo? Essa ritualística não era cristã, essa ritualística era africana e foi mantida, certo? Ou seja, foi modificado para conseguir continuar, mesmo dentro de uma religião cristã, continuar
que exista algum tipo de lembrança da religião ancestral. No século XVII, a primeira diocese é inaugurada no Congo. No século XVII, a primeira diocese é inaugurada no Congo. Vejam bem, tudo acontece praticamente no mesmo tempo. A Guerra Civil, a invasão de Matamba, a chegada dos holandeses na Baía de Cabinda, certo? A desestruturação do território congolês, né? Os caputinos chegam impondo de verdade, agora tem que ser a religião cristã. Tudo chega ao mesmo tempo. Enfim, a diocese é erguida, certo? Mas Dom Antônio cai em 1665. Voltando, eu falei apenas do reflexo nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, qual foi? Aqui no Brasil, o chorinho foi criado pelos africanos bantus, que se reuniam na Praça 11 para ficar batendo na palma da mão e improvisando instrumentos. Nessa improvisação de instrumentos e de ritmos e de música, de musicalidade, nasceu o chorinho. Ou seja, você vê a influência dos congoleses no território americano, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Algo que não é falado. Você percebe que dentro das religiões cristãs, evangélicas ou não, tem influência das religiões ancestrais. Por quê? Porque os povos mais antigos do mundo são africanos. Tudo nasceu na África. Tudo nasceu na África. Todos somos filhos da África. Em 1665, acontece a modificação. Quando cai o Reino do Congo? O Reino do Congo cai em 1885. Ele acaba, de vez, gente, ele acaba. E não é uma coincidência. Exatamente em 1865, em fevereiro de 1885, finaliza a Conferência de Berlim, chefiada pelo chanceler Otto von Bismarck, fracionando o território africano para as potências europeias. O imperialismo, o neocolonialismo, né, a força máxima do capitalismo se impõe no continente africano, certo? E aí, em 1885, os belgas, após a conferência, entram e dominam o Reino do Congo, acabando com o Reino do Congo e acontecendo o maior genocídio já visto na história da humanidade. O maior genocídio de todos aconteceu exatamente proporcionado pelo rei Leopoldo no Reino do Congo. Muitas pessoas foram mortas pelo vil metal. Jefferson, qual era a base econômica do Reino do Congo? Bem, Reino do Congo, base econômica. Agricultura, pano e sambos. Jefferson, pano e sambos. Eu estou vestido com pano samba aqui, ó. O modelo de pintura, né? A ráfia, a tecelagem, tudo isso, todo esse modelo de tecelagem, esse modelo de roupagem, né, era chamado de pano e sambos. E foi muito vendido na Europa na época, muito vendido na Europa. Foram feitos vários acordos comerciais por causa dos panos e sambos, que é de cultura congolesa, certo? Uma base da cultura congolesa. Esculturas de madeiras. Principalmente representações religiosas. Representações religiosas. Durante a Bela Época, final do século XIX, início do século XX, na Europa, a grande época, né, da criatividade, das descobertas, né? Aqui no Brasil, o reflexo foi que muitas esculturas em madeira, né, virou uma moda. E temos hoje aqui diversas esculturas, vários escultores famosos, né, que faziam especificamente madeira. Essa cultura, essa maneira de trabalhar a escultura também foi inventada e era a base econômica dos congoleses, no Reino do Congo. Certo? Joias em marfim e metais preciosos. A arte, o ourives, os joalheiros. Jefferson, de onde vem essa profissão maravilhosa, né? Veio daqui, ó. Os primeiros joalheiros da humanidade foram aqui, ó, que eles nasceram, ó, no Reino do Congo. Joias de marfim e joias de pedras preciosas. Aqui, ó,
joias de metais preciosos também. Foi aqui que tudo começou. E era também uma das bases comerciais do antigo Reino do Congo. Atenção! E infelizmente, o comércio de escravos. Infelizmente, o comércio de escravos. O Reino do Congo é sim um dos maiores culpados, maiores traficantes de negros de todo o tempo, né? É claro, estimulados, proporcionados, explorados, direta e indiretamente por esse modelo de escravidão comercial pelos europeus e pela Igreja Católica, certo? A Igreja Católica taxava, tinha o poder de taxar os negros escravizados, que eram chamados de peças. Ela dava a última palavra no valor de cada peça. Essa peça vale isso, essa peça vale aquilo. E por isso, muitas companhias, muitas representações missionárias da Igreja Católica foram simplesmente espalhadas no continente africano. Era preciso modificar a cultura, era preciso modificar a religião, era preciso porque tinha um objetivo só, econômico, dinheiro, vil metal. Bem, antes da gente finalizar esse vídeo, que é o vídeo número 1, tem muita coisa pra gente conversar sobre o Reino do Congo ainda. Gosto muito dessa parte, certo? Gosto muito de coração. Eu quero lembrar uma coisa para todos nós, e isso vem parte da religiosidade daqui, ó. Lembrando que a religião principal era a religião ancestral, os inquices, as divindades representadas pelas formas da natureza. Mas se hoje nós, nos terreiros de matriz africana, seja você ou não religioso de matriz africana que esteja vendo meu vídeo, mas se existe hoje o tambor, né, que virou atabaque, de onde veio essa cultura? Veio daqui. Tambor do Congo. Ele chamou a atenção de todos os europeus. O tambor do Congo. Daqui vem o tambor do Congo. Não à toa nós temos o tambor de Minas lá em cima no Nordeste brasileiro. Tambor do Congo. Essa tradição de fazer musicalidade, bater um tambor alto, um tambor médio e um tambor pequeno, vem da tradição congolesa. Só pra gente fechar esse vídeo. Até o próximo. Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.